Estamos aqui pela TV Horizonte. Um abraço para você que está conosco, né? Aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, Patrícia, o Facebook já removeu 73 contas falsas ligadas à família do presidente Bolsonaro. São os robôs digitais. São os robôs digitais, o fake news. O fake news. E as contas pertenciam ao presidente e aos seus filhos e alguns de seus seguidores. Muitos deles fixados no Palácio do Planalto, hoje. Que absurdo, né, absurdo, Cirantão? né? A gente lembra o seguinte, que faz parte da política esse jogo de interesses digitais também, né? Nos outros governos nós tivemos também, desde que a internet começou. Como a internet, cada vez mais nós temos mais especialistas, isso vem crescendo consideravelmente. Agora, eu adorei o que o Facebook fez, porque eu acho que tem que partir da empresa mesmo, administrar aquilo ali, ter um controle de quem que é que tem a conta real e quem é que é um robô digital. É verdade. Só que até então o Facebook deixava para lá, porque ele também lucra, a empresa lucra muito com esses robôs. Claro. Né? Então, é uma coisa interessante. Aí eu fiquei me lembrando aqui de uma palavra do Cristo, né? Que diz o seguinte, a palavra reflete o que vai no coração, não é verdade? Porque essas fake só trazem, naturalmente, agressões, ódio, né? Injúrias, mágoas. Essa quer dizer, uma coisa interessante. Aí eu fico lembrando da minha mãe, falei assim, meu filho, a língua é o chicote do corpo. Mas como essas coisas, como esse ditado é tão perfeito, a língua é o chicote do corpo. Veja agora com o presidente Bolsonaro. Falou, agora está numa mudez tremenda. Está caladinho. Caladinho, porque é o chicote que já começou a pegar nele, infelizmente. A gente tem que falar isso, né? Eu não estou falando mal do presidente, eu estou dizendo o seguinte, que a língua é o chicote do corpo. Você fala muito e aí acontece isso aí. É verdade. Tem um versículo bíblico que fala isso também, que a língua fala aquilo que o coração está cheio, né? Então nós temos que nos policiar, falar coisas boas, a compartilhar boas informações, boas notícias, né? Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive quando eu participei da administração pública, né? Eu fui assessor de imprensa, depois fui chefe de gabinete do prefeito de Contagem na época da primeira gestão do prefeito Ademir Lucas. E nós estávamos fazendo muitas obras na cidade. Mas os recursos para você divulgar as obras eram poucos, né? Então, se você, por exemplo, Contagem é uma cidade próxima a Belo Horizonte. Para você falar com Contagem, você tem que falar primeiro com Belo Horizonte, porque as emissoras de TV, as emissoras de rádio, todas estão em Belo Horizonte. É verdade. Não é verdade? Então, fica muito caro, muito caro. Então, o que eu fazia? Quer dizer, eu tinha alguns jornais da cidade que eu priorizei, né? Na cobertura da cidade, o jornal tal, do bairro tal, da região tal, etc. tal. Mas eu fazia uma coisa muito interessante. O quê? Eu pegava as figuras mais populares nos bairros, chamava, convidava, iam fazer uma visita às obras comigo. São pessoas muito importantes na comunidade, comerciantes, barbeiros, que conhecem a comunidade, né? Que conversa com a comunidade, e levava para conhecer a obra e depois almoçava comigo, né? Eu pagava, a prefeitura nunca pagou um almoço que eu promovia com essas pessoas, né? Aquelas pessoas que falam demais, que gostam de fazer fofoca e tal, todas essas pessoas, as matraqueiras e os matraqueiros, todas essas pessoas eu fazia isso. Eu convidava, visitava todas as obras, as pessoas ficavam impressionadas, porque estava só num bairro e não estava vendo o que estava sendo feito em outro lugar, não é verdade? Então, com isso, eu criei uma rede positiva de positivismo, né? Uma cidade que estava crescendo com muitas obras, que era a obra do esgoto, né? A cidade estava saindo da fossa. Sendo canalizada, né? Quer dizer, tudo isso foi muito importante. Então, quer dizer, quando você faz alguma coisa para o bem, para mostrar o que está sendo feito, né? Aliás, o presidente Bolsonaro tem feito coisas interessantes. Eu estava vendo outro dia uma entrevista do ministro do Transporte, muita coisa que ele está fazendo do infraestrutura. Mas ninguém fica sabendo. O Exército está fazendo estradas. Sabe aquele lugar, aquelas estradas que os caminhões afundavam
trazendo soja e tal. Os caminhoneiros estão super satisfeitos. Estão todas asfaltadas. Por que não mostra isso? Não? Porque ele não permite, ele fica só em frente ao palácio lá, balançando os beiços, lá falando, brigando. Mostra o que está sendo feito de bom, né? Fique calado, governe com tranquilidade, com harmonia, e aí as coisas boas vão aparecer, né? Já pensou uma estrada onde os caminhoneiros afundavam todo ano, está sendo asfaltada? Está sendo resolvido o problema? Que maravilha que seria isso, não é não? Na gestão econômica também tem muitos benefícios. Ao invés de ficar fazendo ódio, né, o chamado gabinete do ódio, vamos fazer o gabinete de mostrar obras. Cadê a assessoria de imprensa e etc? Mas é interessante, eu estou assim muito apavorado, Patrícia. Por que assim? Porque eu confesso que eu sou uma pessoa de conduta mais conservadora, né? É o meu jeito, fui criado assim, de conduta mais conservadora. Não quer dizer que eu seja da direita. Eu não gosto desse negócio de direita, esquerda. Intitular, né? É titular, porque esse negócio de esquerda surgiu lá na França porque tinha uma parte do parlamento que votava diferente e que ficava à esquerda do plenário. Então, esse negócio de esquerda, direita e tal. Bem, aí eu tô achando que essa chamada direita, rotulada de direita, né, tá muito raivosa. Não? Destilando raiva, Destilando raiva. Né? A gente sabe que o governo que passou fez coisas erradas, né? Muitas coisas erradas. Nós tivemos muitos problemas, infelizmente, não é verdade, de corrupção, de roubo, não é verdade? Né? Porque é uma prática que toda a vida existiu. Né? Eu fico lembrando aqui, por exemplo, o Israel Pinheiro, foi governador de Minas. O Israel Pinheiro, o único bem que ele teve em Belo Horizonte é um apartamento que ele comprou quando saiu do governo, comprou pelo BNH. E que se quitou quando ele morreu. O Israel Pinheiro foi construtor de Brasília. Ele foi o presidente da Nova Cap. Ele era deputado federal, largou o mandato porque o Juscelino falou, não, você vai chefiar a construção de Brasília. Ele foi o primeiro governador de Brasília. Não teve uma casa ou um apartamento em Brasília. Sim. Não? É coisa impressionante. Foi honesto, né? Não, a pessoa que foi honesta, que trabalhou com honestidade. Então, a gente sabe que depois a prática nos governos, né, com empreiteiras, tentando ganhar obra, dando... Outro dia, um amigo meu para receber um dinheiro da Petrobras. R$490 mil. E procurando, e a Petrobras não paga. Aí ficou sabendo que tinha um cara lá que estava segurando, esperando o quê? Esperando uma bolinha. Para você ver, com tanta coisa que aconteceu na Petrobras nos últimos tempos, eu estou falando isso aqui com o coração desarmado, né? Dizendo o seguinte, que bom que a gente tenha um governo que não seja corrupto, mas também, né, a gente está pedindo a Deus para que a gente tenha um governo falando de coisas boas, né, Patrícia? E não só o governo, como nós também, no nosso dia a dia, né? É difícil a gente mudar o mundo, mas se a gente começar a mudar dentro da gente, essas pessoas que muitas vezes falam sobre corrupção são as primeiras corruptas no dia a dia. Então isso tem que mudar. Patrícia. Oi. Nós vamos embora. Por quê? Vamos embora, não. Amanhã nós temos uma entrevista muito interessante a respeito do hospital lá na cidade do Cerro. Tá legal? Alô, Cidade do Cerro, Diamantina, Curvelo, toda a região. Um abraço para vocês. Gratidão e alegria, gente. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.